Olá, seja bem-vindo aí ao canal Falando Francamente. Se você está nos visitando, né? Bem-vindo. Aproveita, faça sua inscrição e deixa o seu like aí. Neste vídeo, eu quero falar um pouquinho, de uma forma, tentar ser um pouco mais detalhado, sobre o efeito do exercício no processo de formação da placa de ateroma e, consequentemente, no combate à aterosclerose, tá? Porque a gente sabe, né, que o exercício tem bastante evidência aí que a prática regular de exercício está envolvido ao menor de índice de doença isquêmica do coração, que o autor fala que é um dos principais fatores, a placa de ateroma, né, as placas de ateroma são um importante fator na doença isquêmica do coração, e aí ele menciona nesse artigo que é de 2021 que cerca de 7 milhões de pessoas morrem por ano dessa patologia, né? E que aí, embora o exercício tenha conhecido efeito no combate, né, a prática regular de exercício tenha um conhecido efeito nesse quadro, os mecanismos de forma detalhada não são muito discutidos ou não são muito conhecidos. Então, estamos buscando conhecer aí melhor como o exercício, pensando no efeito de uma ação via sistema imunológico, ajuda nesse problema, né? Ou seja, então a gente tem uma ideia que a doença, né, a formação de placa de ateroma é um quadro inflamatório, ou seja, mediado, né, por célula imune. Então, eu vou mostrar a figura, mas basicamente vai começar com insulto lá nas células endoteliais. Esse insulto vai atrair uma série de fatores, né? Essas células vão começar, por exemplo, a produzir proteínas de adesão, isso vai atrair lipoproteínas, vai atrair células imunes, aí vai sofrer esse processo de oxidação, enfim, toda uma cadeia de eventos que depois vai gerando um círculo vicioso que vai fazendo com que essa placa, né, que no final vai ter matriz extracelular, vai ter leucócitos, vai ter ácidos graxos, vai ter colesterol, vai ter uma série de coisas ali naquela placa, seja formado, tá? Então, né, papel da atividade física regular, do exercício físico regular, media, o exercício físico regular media a resposta imune na aterosclerose. Então, aqui ele mostra, né? Então ele fala no trabalho, por exemplo, que a formação da placa de ateroma é uma disfunção das células endoteliais que vai acontecer nas grandes, dos vasos de grande calibre, nas artérias de grande calibre e médio calibre, principalmente nas ramificações, nas curvaturas, né? Eu até lembrava aquela coisa engraçada, a curva de rio que tudo se enrosca, né? Então aqui parece que é um quadro aí de curva no rio. Então, aqui ele menciona que um primeiro evento que não estava falando, que desencadeia esse problema, são lesões de células endoteliais, e aí, então, entre a célula endotelial e a camada lisa, essa lesão, essa lesão de célula endotelial vai permitir que comece a acumular substâncias entre as próprias células endoteliais e a camada de musculatura lisa do vaso. Então, a lesão da célula endotelial vai promover a formação, a geração, né, aumento de proteínas de adesão, ICA1, VK1, PEC-selectina, E-selectina, e isso vai fazer com que sejam atraídos, por exemplo, monócitos, né? Esses monócitos depois vão se diferenciar, que já vou falar ali no local, como macrófagos, né? Então, eles vão se diferenciar, vão ser atraídos, né? E fatores que contribuem, por exemplo, além da lesão, um fator que, né, vai reforçar isso, questão, por exemplo, os adipócitos que estão nessa região. Então, você vai ter a lesão da célula endotelial, essa célula endotelial vai começar a promover essas proteínas de adesão aqui, ao mesmo tempo, adipócitos que vão ser a gordura, né, lipídio que vai se acumulando ali também na região da lesão, começa a liberar a leptina, que é inflamatória, TNF, que é alfa, que é inflamatória, interleucina 6, nesse caso aí, liberado pelo adipócito inflamatório, e isso reforça a liberação de proteínas, vamos dizer assim, pró-inflamação das células endoteliais. E essa maior estimulação desses fatores da célula endotelial reforça a deposição de lipídios. Então, já viu que aí o círculo vicioso. Ao mesmo tempo, também são atraídos por locais, né, células, que eu já falei do macrófago rapidamente, mas também são recrutadas células da imunidade adquirida, como linfócitos, né? Então, aqui você tem linfócitos D4, e ele enfatiza os subtipos de polarização, né? O TH1, que tem esse perfil inflamatório aqui, via
interleucina 1 beta, interferon gama, interleucina 12, TNF-alfa, e também o TH17, também perfil inflamatório. Então, isso ajuda também na consolidação e formação da placa. Outro fator que vai ajudar na formação e na consolidação da placa, como eu já falei, é que esses fatores todos aqui, né, e algumas outras substâncias, vão servir de sinal de quimioatração, quimiotaxia, né, uma atração química para monócitos na circulação, e os monócitos vão se diferenciar em macrófago. Então, monócito, quando está na circulação, quando é célula residente, se torna macrófago. Aqui no caso, né, se enfatiza que você vai ter uma polação para aquele macrófago, vamos dizer assim, clássico, o M1, né? Que aí, esse macrófago vai migrar ali também para o espaço entre as células endoteliais e a musculatura lisa, onde ele vai fagocitar, né, célula, vai fagocitar gordura, vai formar aquele tipo que a gente chama em português, né, em inglês é fan cell, mas célula macrófago espumoso, célula espumosa, que também vai perdendo função, e aí, além de liberar uma série de citocinas. Então, imagina um quadro onde você vai ter substâncias inflamatórias, formação de placa, vamos dizer assim, um fechamento do vaso, falta de vasodilatação, falta de óxido nítrico, toda uma série de processos inflamatórios, então, gerando esse quadro. Ou seja, mostrando que o processo de arteriosclerose tem, ao menos em parte aí, né, ou talvez em boa parte, essa natureza imunológica. Então, não é simplesmente como se pensava lá na década de 70, simplesmente um acúmulo de gordura e tal. Não, é sim também acúmulo de gordura, mas esse acúmulo tem pensa toda uma série de alterações ligadas à imunidade. Tá? E como que o exercício mexe com isso? Então, no trabalho, tá, ele enfatiza que o que se conhece mais, ou que se a gente parar para analisar o que você está falando mais aqui, sobre o exercício regular aeróbio. Tá? Por quê? Porque um dos motivos, por exemplo, do exercício melhorar seria através do estresse de cesariamento, né, que eles chamam de shear stress, né? Então, o que é isso? Os vasos, as células nucleares estão sujeitas às duas forças, né? A força pressórica e o shear stress, que é o estresse de cesariamento, que é a força com que os elementos do sangue passam pelo vaso. Então, uma coisa que o exercício faz é aumentar essa força com que os elementos do sangue passem pelo vaso. Então, por exemplo, ele menciona aqui dados no trabalho que corredores de ultramaratona ou de ultra endurance, por exemplo, têm uma capacidade de vasodilatação 200 vezes maior em relação, só para um número de corrida, 200 vezes maior, ó, 200 vezes não, 200% maior, né? Então, corredores de maratona, de ultra distância, né, tem uma capacidade 200% maior de vasodilatação em comparação a sedentários, em função desse estresse de cisalhamento, né? Então, aqui está mostrando o estresse de cisalhamento induzindo vasodilatação via óxido nítrico, tá? Então, ele menciona assim, o exercício de musculação, por exemplo, de força ou resistido, né? Embora ele não tenha esse efeito aqui de estresse de cisalhamento comparado ao aeróbio, ele também vai liberar miocinas, né? Então, ele comenta aqui no trabalho que já são conhecidas mais de 600 desses hormônios musculares, dessas miocinas. Então, não dá para descartar o efeito, que esse efeito do exercício de força nessa formação da placa de ateroma, porque ele vai promover, evidentemente, também a liberação das miocinas, embora aqui o quadro se adeque mais ao exercício aeróbio. Sempre que eu estou falando, parece que aquela psita ela fica festiva. Quais outros elementos aqui, né? Liberação de interleucina 6 pelo músculo, né, que vai ajudar a fazer com que se produzam substâncias ou citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10, receptor para interleucina 1, receptor solúvel para TNF, né, que vão neutralizar essas citocinas, interleucina 15, ele fala de outras citocinas também, todas elas tendo efeito. Aí ele fala, embora não esteja falando aqui, ele fala, por exemplo, da ApoE, que seria uma lipoproteína anti-inflamatória, com os diferentes subtipos, APO2, APO3, APO4, cada uma ajudando num ponto ali, né? Seja na vasodilatação, seja no transporte reverso de colesterol, né?
nessa situação do exercício. Fala da adiponectina, né, que é uma adipocina. Lembra, ali no vaso tem adipócitos e, claro, que o exercício também ele vai fazer com que aumente a adipocina no tecido adiposo, que não está ali no vaso, vai fazer com que se produza a adipocina na musculatura esquelética, que uma época a gente já mostrou isso também em animais, fazendo isso, né? Então, essa adipocina ela vai promover o metabolismo, facilitar o metabolismo de carboidrato, diminuir a resistência à insulina, está envolvida com isso, né? Restauração ali do balanço de LDL para HDL, ou seja, transporte reverso de colesterol, né? Ajudando a expressão de receptor de LDL para que esse LDL vá para o tecido e o HDL aumentando para que remova o colesterol dos gases. Diminuição de angiotensina 2, a gente tem falado aqui em alguns vídeos, né, que a angiotensina 2, é lógico, ela é importante, mas ela é profibrose, ela é vasoconstritora, ela é inflamatória, então ajuda a diminuir isso. Né, o fator de crescimento de fibroblasto, o fator 21 de crescimento de fibroblasto, uma outra molécula anti-inflamatória, e aí provavelmente muitos outros efeitos, né? Então ele fala aqui eu comecei a interleucina 6, a adiponectina, interleucina 15, a ApoE. A outra coisa que ele fala muito interessante, até que eu marquei aqui, né, que a arteriosclerose é um processo que na maioria das vezes vai afetar indivíduos mais velhos, então, e que nesses indivíduos mais velhos, um fator que está bem alterado é justamente a questão da imunossenescência, que é basicamente vamos dizer assim, uma alteração do funcionamento, do comprometimento ali da imunidade adaptativa. Então, o que significa isso na prática? Que indivíduos mais velhos vão ter, por exemplo, menos células, vão ter mais células senescentes, células de memória, células mais velhas, células mais inflamatórias nessa região do vaso. Quando esses indivíduos começam a fazer exercício, uma das coisas que o exercício pode estar ajudando nesse particular da imunossenescência é, por exemplo, fazer com que essas células mais velhas morram, né, saiam dali, que elas morram, que elas cometam a apoptose, então todo esse perfil de inflamação que elas estão causando ali diminua, né? Então isso ajudaria na imunossenescência. Então ele fala assim, por exemplo, quando você encontra indivíduos com aterosclerose, 60% das mulheres têm imunossenescência e 88% dos homens têm. E que essas células da imunossenescência lá, elas têm um perfil de liberação de interleucina 1, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 18, NFL, interferon gama, né? Ou seja, interleucinas que ajudam na formação da placa. Então, por isso, aqui no desenho, as alterações múltiplas, pensando no papel do sistema imune na aterosclerose, tenderia a dar um processo, vamos dizer assim, de diminuição desse processo aqui. Né? Outra coisa que ele fala também, é interessante em relação aos idosos, eu lembrei aqui, é que muitas das células, que são células mais velhas desse idoso, elas têm um telômero curto. Né? Então, elas vão morrendo ali no vaso. Isso causa inflamação, uma série de fatores. E também aqui ele comenta que, então, o exercício estimulando biocinas, adipocinas boas, estimulando coisas positivas no vaso, tudo isso aqui, a gente falou, né? O estresse, cisalhamento, esses processos aqui. E uma coisa que o exercício, então, isso estimulado pelo exercício, uma coisa que o exercício diminui, além desses efeitos que eu acabei de falar nas células senescentes, que são linfócitos, né, células da imunidade adaptativa, ele também tem efeitos, vamos dizer assim, via adrenalina, por exemplo, e via cortisol, que são hormônios importantes e fortemente anti-inflamatórios, né? Ao inibir, então, portanto, neutrófilos, macrófagos, né, citocinas inflamatórias, marcadores de reconhecimento como o Tau-LOP receptor e outros, né, NOD e tal, ajudaria, por exemplo, no sentido de menos inflamação no local. Então, basicamente, a ideia do trabalho é fortalecer um pouco mais nosso conhecimento de algo que a gente já sabe em termos, né, de clínicos, epidemiológicos, o exercício regular. Ele é importante para combater a formação da placa de ateroma. Por outro lado, a inflamação é um forte fator ligado à indução das placas de ateroma. E aí, no trabalho, ele tenta explicar alguns mecanismos, né? De modo geral, ele fala que esses mecanismos são tanto via liberação de citocinas, efeitos localizados no vaso, né? E tanto citocina com esses efeitos localizados no vaso vão influenciar, por exemplo, a deposição de gordura ali no local, a migração de células que, caso contrário, quando acontece, por exemplo, no sedentarismo, diabetes, etc., vão começar a ter um perfil inflamatório, o exercício revertendo isso. Então, é um trabalho
simplesinho, ele não é muito grande, mas ele detalha mais e fala uma coisa bem interessante, né? Que a gente tem muita coisa a aprender ainda sobre o papel anti-inflamatório do exercício nas doenças cardiovasculares, na formação da placa cardíaca. Então, eu quis dar uma pitadinha aqui, um pouquinho mais de informação sobre esse mecanismo, né? Específico ali na formação dessa deposição entre as células endoteliais e a musculatura lisa, que nem eu falei, né, dos vasos de calibre médio, grande, geralmente vasos de grande pressão, né, já li algumas vezes que você não tem essas formações, por exemplo, em veia, que são vasos de baixa pressão, né, e aí eu quis colocar o homem de lata lá, ou o lenhador, né, também, que era o cara que foi desmembrado lá e reconstruiu as partes com lata, só não reconstruiu o coração, né? Então, já que ele também estava procurando um bom coração, vamos procurar aí com exercício fazer um coração bom, saudável e que permita que as pessoas tenham uma sobrevida longa e, claro, longa com saúde. Tá ok? Deixa o seu like aí. Até o próximo vídeo. Até!